Alexandre é aqui de Niterói, é meu amigo há muitos anos, é advogado, já, já fez parte da Umbanda durante muitos anos e depois migrou para o Espiritismo, não é isso, Alex? Foi para a doutrina espírita, então ele tem um conhecimento muito grande das duas religiões. E ele vai falar para a gente hoje, vai fazer essa comparação de Espiritismo e Umbanda, porque muitas pessoas confundem ainda. E E aí, hoje a gente vai bater esse papo. Aí vai ser o quê? De repente, meia hora de bate-papo e depois eu libero o chat para vocês fazerem perguntas, entendeu? Aí, perguntas relacionadas ao tema hoje, tá, gente? Vamos dar preferência ao tema aí, que tem muita gente com dúvida no meu TikTok perguntando tal. Então, eu vou passar a palavra aí pro Alex. Isso aí, tá melhor assim. Tá aí. Pô, agora, Vamos lá, Alex. tá tentando me ajeitar aqui. Boa noite a todos. Tudo bom, meu irmão? Tudo Vamos lá. bom? Tudo bem, graças a Deus. Vamos estudar um O som do pouquinho. Alex aí tá legal, pessoal? O som do Alex tá legal? Talvez você tenha que aproximar um pouco da o O teu microfone, som, ó, não estiver bom, aqui, né? vou colocar aqui o. Porque o meu microfone, ele é muito, tá baixo, tá vendo? É porque você tem que aproximar, fazer igual o Cláudio, assim, ó. Aproximar o perto daqui da boca, Vou porque o colocar meu aqui. microfone ele é muito potente. Acho que É, aqui isso aí. É melhor. melhorar. Vê se dá. Deixa eu ver aqui, ó. Boa Melhorou? noite, pessoal, que tá entrando. Enquanto o Alex está Boa noite a ajeitando ali o todos. som dele. Aí, agora sim. Agora sim. Pronto. Se você Ajeitando puder aqui. abaixar um pouquinho sua câmera, assim, que você tá sem queixo. Aí. Tá bom. Tô tentando aqui, ó. Deixa eu ver se gelado. Vamos lá, gente. Então, olha Ele só. fica de O lado? Alex vai falar hoje pra gente? Não, não, não. Eu fico. Assim Não. tá ruim? Peraí que eu tenho É que só fazer uma assim mesmo, ó. manobra Tá aqui. bom? É só você baixar um pouquinho aí, ó. Aí. Vou tentar ajeitar aqui. É uma Tá. Então, manobra. pessoal, hoje, o bate-papo hoje. Tá, vendo lá? O bate-papo hoje vai ser sobre Umbanda e Espiritismo, tá? O Alex vai fazer comparações, diferenças. E aí, no final do, da, 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 da dissertação dele, dissertação de mestrado, no final do bate-papo, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, vamos lá, Alex. Seja bem-vindo ao Vamos. Cortes Espíritas. Obrigado, Edney. Obrigado aí pela participação. Boa noite a todos. Nessa tarefa aí, hoje o nosso grande confrade, irmão, amigo, o Cláudio não pôde, o professor Cláudio não pôde estar, mas a gente está aqui para poder conversar um pouquinho com todos a respeito da diferença sobre Espiritismo e Umbanda, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Por conta de quê? Por conta de algumas similaridades, né? E similaridades, na verdade, existe até com outras doutrinas religiosas, porque mediunidade, ela não é uma exclusividade da doutrina espírita. Allan Kardec, no século XIX, na França, ele começa a estudar com metodologia. Kardec era um pedagogo, ele começa a estudar com metodologia fenômenos que começaram a ocorrer com mais frequência nessa época. Na época em que a França, inclusive, né, era o centro, né, os olhos do mundo eram voltados para a França. Né? A gente tem aí o iluminismo, a gente tem aí toda a questão da arte, voltado lá os olhos para a França. E Kardec, através, por intermédio de um amigo que na época, né, Kardec, ele adota esse pseudônimo posteriormente, né? Era o professor Hippolyte.
o professor Hippolyte Léon Denis Rival, ele começa, ele tem acesso aos raps, né? As reuniões que aconteciam, no qual as pessoas, a sociedade se reunia à época para obter respostas. Fazia pergunta e a mesa respondia. Era assim que ele falava assim, não, vamos fazer um sarau, Edney, vamos fazer um encontro na sua casa. Esses fenômenos estavam na alta sociedade parisiense acontecendo. Vamos fazer um encontro na sua casa, vamos reunir aqui 3, 4, 5 pessoas nos salões e a mesa está dando resposta através de batidas. Quando o amigo de Kardec, ele chama Kardec, né, o professor Hippolyte Léon, ele chama, ele até no início ele fala, olha, se um dia você me provar que a cabeça tem cérebro, que a mesa tem cérebro, né, eu vou acreditar que ela te responde. E Kardec participa dessas reuniões. Quando ele participa dessa reunião, ele percebe que existe um algo a mais, que não era simplesmente uma mesa dando resposta, que podia ter influência das pessoas, de alguém que estava presente, podia, mas ali com aquele pensamento, ele começa a entender que existe algo a mais que merece ser estudado de forma científica, ou seja, com rigor científico. E aí Kardec começa a estudar esses fenômenos. Aí quando a gente fala que Espiritismo e Umbanda e Candomblé e outras religiões são diferentes, porque a doutrina dos espíritos, quando Kardec ele começa a estudar, ele até coloca lá, para uma doutrina nova, novas denominações. Né? Denomina-se espírita ou espiritista aquele que estuda a doutrina dos espíritos. Então, ele começa a estudar a doutrina dos espíritos, a estudar o que os espíritos estavam falando, né, dando como resposta, e a codificar, ou seja, a organizar. Por isso que quando Kardec ele começa a estudar, ele cria vários métodos. Ele não faz com uma única médium, ele faz com diversos médiums. Quando ele está trabalhando o livro dos espíritos, que é esse livro com perguntas e respostas, Kardec ele manda para médiums de diferentes locais e ele aceita respostas quando as respostas elas são coerentes, vêm de local diferente, de médium diferente, que nunca se viu. Então ele cria um rigor para poder estudar a doutrina dos espíritos. E obviamente que o que se queria naquela época por parte da espiritualidade era aguçar realmente, até por conta de, com certeza, algo que já estava previsto antes mesmo de Kardec reencarnar, era aguçar o interesse daquele professor, daquele pedagogo, para que ele pudesse dar início à questão do estudo mais aprofundado. Então, existia fenômenos em toda a Paris, toda a França e até posteriormente em outros lugares também. Agora, mediunidade, ser médium, é algo que só o espírita pode ser? Não. Mediunidade, qualquer um pode ter em maior ou em menor intensidade essa possibilidade, essa capacidade de conseguir ter um contato maior com o plano espiritual, que na verdade é o nosso verdadeiro plano, é a nossa verdadeira morada, é a nossa verdadeira casa, porque nós somos espíritos milenares. Então, a doutrina espírita, Kardec, ele sistematiza, ele dá um novo nome. E a Umbanda? A Umbanda, ela nasce aqui no Brasil. Ela nasce no Rio de Janeiro.
E ela nasce em 1908, através do médium Zélio Ferdinando. É Fernandino, Zélio Fernandino. Ah, mas então Umbanda e Espiritismo não são a mesma coisa. Então Espiritismo é melhor, Umbanda é melhor? Não. O que é melhor? É o protestantismo? É o espiritismo? É onde você se sinta bem. Melhor é o local onde você se sinta bem, onde você esteja bem. Não é porque seja diferente. Claro, a doutrina espírita, para quem estuda e principalmente para quem pratica, ela te dá um olhar mais amplo. E conforme você vai tendo esse olhar mais amplo, você vai percebendo coisas que antes passava despercebido por você. Por exemplo, família espiritual, parentela corpórea. Essa vivência do mundo espiritual, essa vivência constante, a reforma íntima, é você ser um espírito milenar. A gente tem vários aspectos da doutrina espírita, mas tem um aspecto da doutrina espírita que alguns que a gente gosta de ressaltar. Por exemplo, existência de Deus. Nós acreditamos em Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Então, a existência de Deus é um pressuposto da doutrina espírita, daqueles que são adeptos à doutrina espírita. Imortalidade da alma. Nós acreditamos que nós estamos no corpo físico, mas nós, almas, nós somos espíritos imortais. Então, a imortalidade da alma. Se essa alma, Deus criou os espíritos, eles são imortais. Nós acreditamos o quê? Nós acreditamos na possibilidade da comunicabilidade. Olha que interessante. Nós acreditamos na comunicabilidade entre os espíritos de diversos planos, seja ele encarnado ou desencarnado. Eles podem e eles estão se comunicando diretamente. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec também faz. Pode os espíritos influenciar nossos pensamentos? Mais do que imagineis. Tanto que, de ordinário, ou seja, no dia a dia, eles até vos dirigem. Ou seja, a gente está trocando essas informações com o plano espiritual, né, no nosso dia a dia. Então, Deus existe, a alma é imortal, existe a comunicabilidade, ela pode se comunicar. Então, mais um aspecto da doutrina espírita: reencarnação. Essa alma, ela encarna e desencarna para um aprimoramento. Então, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Isso está na lápide de Kardec lá. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, é para um progresso. Isso é importante, porque é o progresso do espírito. Nós, espíritos. Eu, espírito. Eu sou espírito. Eu estou num corpo de carne. Eu desencarno. Volto à minha pátria espiritual. Continuo aprendendo. Por isso que a gente fala que para muitos, né, querem que a morte seja um fim, mas a morte não é um fim. A morte é uma continuidade. A morte é o fim do corpo. Jorge André que falava, né? Ele falava nas palestras dele. A morte existe? Existe. A morte do corpo. A morte do espírito, não. Nós somos imortais. Deus é eterno. Deus não teve princípio, não teve início e não terá fim. Nós somos imortais. Nós tivemos um princípio que foi Deus que nos criou, simples e ignorante, como os espíritos nos ensinaram, e nós não teremos fim.
nós estamos fadados à perfeição. Então, não adianta falar assim, vou morrer para descansar. Ninguém descansa. Vou morrer para dar um fim no sofrimento. Não adianta. Então, isso a doutrina espírita nos ensina. E outra coisa, que é um ponto também da doutrina espírita, é a doutrina dos espíritos, que se apoia num tripé de religião, ciência e filosofia, nos ensina que também os mundos são habitados. Deus não faria um universo tão grande, Deus não faria tantos planetas se não fosse para habitar. Há muitas moradas na casa do meu pai, e temos mesmo. Quando a gente toma uma frágil ideia dessa proporção de mundo, de universo, a gente percebe que nós somos importantes na engrenagem do universo, de Deus Pai. Mas nós somos um grãozinho de areia perto dos milhares e milhares e milhares e milhares e bilhares de espíritos, porque Deus cria incessantemente. Então, essa é a base da doutrina espírita. Oi, Ednei, quer falar? Mas essa visão, Gugu, deixa eu interromper aqui, essa visão que você deu agora, dentro da Umbanda, já se tem essa visão, já se estuda Kardec, como é que faz? Então, dentro da Umbanda, a Umbanda ela é muito linda. Primeiramente, eu vim de uma raiz de Umbanda, de familiares de Umbanda, frequentei muito tempo centros de Umbanda, e dentro da Umbanda, o que você tem? Eles acreditam em Deus. Não existe, né, o estudo como existe na doutrina espírita sistematizado. Porém, muitos centros de Umbanda, eles estão sistematizando seus estudos. Isso é muito legal. E, detalhe, para quem acha que é uma coisa desordenada, não é não. Por quê? Porque quando a Umbanda se constitui aqui no Brasil e tem esse sincretismo religioso, né? Com a questão que traz a questão do orixá afro e faz o sincretismo religioso com os santos da Igreja Católica. Quando isso acontece, isso não é de forma desordenada, não. Outra coisa, as pessoas pensam que na Umbanda vou cantar só para a imagem, aquela coisa da imagem. Olha só, eles sabem que é uma imagem. Eles só cultuam os orixás deles e fazem o secretismo religioso. E que é uma coisa interessante que eu acho da Umbanda. Eu já fiz palestra em centro de Umbanda, e conheço bem os centros de Umbanda. A, a, a Umbanda, os umbandistas, têm toda uma organização. Por exemplo, lá eles trabalham com as linhas, né? Tem, por exemplo, a gente fala das 7 linhas da Umbanda e tem outras linhas também. Eles trabalham com Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, Inhaçã, né? Oxalá. Ah, Oxalá é Deus. Não, Oxalá não é Deus, não. Oxalá é Oxalá. Essas entidades, elas são ligadas, até por uma questão de comparação do que veio da África, a elementos da natureza. Então, por exemplo, a gente tem Oxóssi, que trabalha com as matas. A gente tem Ogum, que é o Senhor do Ferro. A gente tem Xangô, com os trovões. A gente tem Oxum, que é os rios. A gente tem Iemanjá, que são os mares. Né? Eles trabalham com forças da natureza. Olha que interessante, né? Você tem uma quantidade de espíritos que trabalham com forças da natureza.
Ah, mas o bando é do mal. Não, um banda não é do mal. Ah, mas eu fui no centro e que que eu vi alguém pediu mal para outra pessoa. Bom, então esse centro, e essa pessoa que pediu mal, elas estão equivocadas. Mas não é do mal. Não foi feito para o mal. Foi feito para o bem. Foi feito para algo positivo. Agora, você entra em sintonia com espíritos que possam ser similares aos seus pensamentos. Quem são seus amigos encarnados? Seus amigos encarnados são pessoas que guardam alguma semelhança com você. Eu não vou pedir para um amigo meu fazer mal para outra pessoa, né? Eu tinha um centro que de vez em quando eu ia de Umbanda e que o dirigente, no início da sessão, ele falava isso. Aqui não se faz mal, não se pede mal, não é para o mal, não existe isso. Então, a pessoa que quer pedir mal, de casa mesmo, ela pode querer pedir mal. Agora, cuidado com os espíritos que você traz para perto de você. Se é um espírito bom, beleza. Se não é um espírito bom, você vai andar com uma pessoa que comete crimes? Não é legal, né? Você tem que dizer para essa pessoa que comete crimes: olha, não dá para eu andar com você, eu posso ser preso. E aliás, não é da minha índole. Mesma coisa a tua relação com o mundo espiritual. A tua relação com o mundo espiritual tem que ser essa. Então, essa questão de ficar atribuindo maldades a Umbanda, não, não tem maldade. Você vai lá, você vê, é muito bonito, né? Eu acho muito bonito o hino da Umbanda. Não sei se você conhece, Edney. Hino da Umbanda. É muito lindo. Diz mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar todo. Ele diz assim: refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. É força que nos anima e a grandeza nos conduz. Avantes, filho de fé. Como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Me diz uma coisa tão linda, como é que pode ser ruim? Não tem como. Agora, Verdade. são doutrinas diferentes. São doutrinas diferentes. A doutrina espírita, a gente estuda, a gente não tem talismã, realmente não tem a imagem, não tem a vela, né? E a mesa é uma mesa simples, nós temos a aguinha fluidificada, e a Umbanda, por guardar esse sincretismo com a questão da Igreja Católica, né? E por guardar também essa proximidade com as religiões afro, né? O candomblé guarda essa proximidade. Ela tem o rito dela. Ela tem um rito. É isso, né? Bom, eu acho que falei quanto tempo? Acho que eu falei umas meia hora já, né? Dá para falar mais uns 10 para a gente botar 15, mais 15 de É, perguntas. Se quiser falar até mais uns. quanto tempo de pergunta tem? Quase que é. A gente vai até 10h30. Aí, se você quiser falar até 10h15, a gente vai de 10h15 a 10h30 com perguntas. Eu É posso fazer pouco, hein? uma. Faz as É pouco? perguntas Então aí, eu vai, acho melhor, continua. hein? Não, eu acho melhor Pode? fazer Então a tá. pergunta, não. É melhor. Pessoal, então olha só, já está aberto aí para as perguntas. Quem tiver Ah, dúvida deixa eu falar sobre uma a Umbanda, eu coisinha. posso começar? Ah, fala. Desculpa, eu não tô acostumado a vê-lo, né, aqui no TikTok. Então, assim, eu vou pedir desculpa, eu não sei, eu estou na sua live, não é isso? As pessoas As pessoas vão fazer a que pergunta eu tô aqui. vendo são da sua live, né? Porque eu não entendo nada disso, não. Então você tá no comando, meu amigo. Você está vendo aqui, mas você Tô está vendo vendo, aqui tô as vendo. pessoas. Ah, então. Tô Então, vendo. elas vão fazer pergunta e eu vou repassando para você. Tá? Então, olha só, pessoal, a Beleza. pergunta hoje, vamos dar prioridade ao assunto Umbanda e Espiritismo. Porque essa semana aí me acusaram até de herege, porque eu falei que Umbanda e Espiritismo não era a mesma religião. Teve os irmãos aí de espíritas, segundo ele, era espírita há mais de 50 anos, mas tinha imagem de Nossa Senhora na casa espírita e tal, e falou que eu estava errado. Eu falei, então, aí eu mandei lá
a recomendação da FEB para ele se orientar um pouco. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, a Pretinha que mandou, acho que é uma pergunta, deixa eu ver aqui. Não, acho que não, acho que é só uma comentário. Gugu, os espíritos de Umbanda, Preto Velho, as vovós, os caboclos, eles costumam se manifestar no centro espírita? Em alguns centros espíritas, sim. Em alguns centros espíritas tem. Eu já vi centro espírita, em, por exemplo, lá na casa que é hoje, né, casa de Batuíra, né, tinha um espírito de Preto Velho, tem, né, o pai Joaquim, que ele se manifestava lá, não usava charuto, vela, nada disso, mas ele um espírito assim de uma hierarquia muito grande, era um espírito muito acolhedor e nos ajudou muito no início. A gente tinha uma tarefa de evangelização, nós éramos 7 ou 8 participantes, nossa tarefa, que depois vira, né, grupo de apoio ao menor, e a Casa de Batuíra se constitui hoje, né, tendo aí o ensino de educação infantil para várias crianças, e o pai Joaquim, ele é um dos coordenadores espirituais dessa tarefa, né? A gente vê em algumas casas espíritas também, em que caboclos são utilizados, né? Fazem parte, né? Em determinado momento, para poder trabalhar com determinados espíritos, né? Então, assim, são espíritos, são falanges que existem até hoje de espíritos, né? A gente vê o Cláudio mesmo, ele cita muito loucura e obsessão que se dá num centro de Umbanda. A dona Mereciana, um espírito de alta hierarquia, ela coordena num centro de Umbanda. Ela quando ela se apresenta como uma preta velha, que foi uma das encarnações dela. Então ela se apresenta daquela encarnação e traz tanta sabedoria, traz tanto alento, tanto carinho. São espíritos muito simpáticos, espíritos muito bondosos, né? E que dão conselhos tão. Você se sente abraçado, por exemplo, um preto velho, você se sente abraçado realmente como se sua avó estivesse ali te abraçando. Um caboclo, você sente aquela energia. Quem é médio vai num centro de Umbanda e tem um pouco dessa sensibilidade. Parece que um médio de 1,5 metro, parece que tem 2 metros, 2,5 metros, né? Tal é a energia daquele espírito, né? Um espírito que está ali trabalhando no bem. O espírito que traz energias de fora, que traz energia da mata, que traz energia do rio, que traz energia do mar e faz o trabalho espiritual. Aquela fumaça daquele cachimbo, aquele sopro na orelha, aquilo ali não é por acaso, não. E a gente vê, né, acontecendo. Pode falar, meu irmão. Eu acho que a Liliana aqui deve ser de Umbanda também. Ela falou: tô sentindo falta dos meus guias. A minha mãe também, Liliana. Minha mãe tem 81, mas ela foi médio durante 50 anos. Ainda é médio, né? Mas não está mais na atividade porque por conta da pandemia e da idade também, né? Mas a minha mãe também. E na verdade, gente, eu vou confessar uma coisa aqui a vocês. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe me dava banho numa bacia e ela botava essa bacia em cima do vaso sanitário, né? E me dava banho ali. E eu falei, aí eu vi claramente uma senhora, uma idosa, mas cor toda branca, parecia aquele fantasminha Pluft, todo branco. Eu lembro assim, era todo branquinho mesmo. Eu falei: mãe, tem uma velha ali dentro de casa. Eu falei assim para ela. Ela é pequenininho. Aí a minha mãe pegou a vassoura na mão, que não sabia, né? Minha mãe não era médio na época também. Minha mãe pegou a vassoura na mão e foi atrás da tal velha que tinha entrado dentro de casa. E não tinha ninguém. Eu falei que ela tinha ido em direção aos fundos e lá não tinha saída. E não tinha velha nenhuma. Depois minha mãe, quando entrou na Umbanda, veio a saber que essa aí seria a guia espiritual da minha mãe. Minha mãe manifestaria. É a vovó Luísa, né? Então, foi assim a minha primeira experiência com mediunidade. Então, a minha mãe ficou muito tempo na Umbanda também, mais de 50 anos. E o Alex, tem uma pergunta aqui da Juliana, Alex. Boa noite. A Umbanda lê a Bíblia?
Vamos lá. Primeiro, com relação a Liliana, né, que está sentindo falta, né, desse contato, Aham. né, com a espiritualidade dela, né, mantenha-se em prece, lembra deles, né, que eles vão estar sempre próximo a vocês. Então, essa afinidade é uma afinidade espiritual mesmo. Assim como eu sinto falta, o Edna é meu amigo encarnado. O pai Benedito é meu amigo desencarnado. O caboclo Tupinambá é meu amigo desencarnado. A vovó Luísa é minha amiga desencarnada, né? O boiadeiro lá é meu amigo desencarnado. Então a gente sente falta mesmo. E por quê? Porque a energia é boa. Então, vamos manter essa sintonia. Faz uma prece, lembra com carinho que a gente recebe as energias, né? Tanto do encarnado quanto desencarnado. E o umbandista ele lê a Bíblia, sim. Ele lê a Bíblia. Ele tem inclusive uma forte correlação com a Igreja Católica, né? Ah, São Jorge é Ogum. Ah, São Lázaro. Então, quer dizer, cada um tem uma. Nossa Senhora da Conceição é Oxum. São Sebastião é Xangô. Então, essa forte ligação com a Igreja Católica, né, não, o católico não vai, a Igreja Católica não vai dizer que a Umbanda é católica, porque são religiões distintas, mas tem uma forte correlação. O umbandista ele gosta da novena, ele gosta de um terço, ele tem muita afinidade com a Igreja Católica e tem, é claro, muita proximidade com a Bíblia e com os ensinos de Jesus. Umbanda, como o próprio hino diz, é paz e amor. Eles acreditam Isso em aí. Deus, têm a fé em Jesus Cristo também. Isso aí. A outra pergunta é. Ah, tá. Aí tem uma aqui, tem a que é o. Acho que é Kei Pina. Tô sentindo uns arrepios e vontade de chorar. Oração, minha irmã. Faz uma oração aí que vai passar. É assim mesmo. A vibração tá boa. Boa noite, boa noite. Pessoal, assuntos relacionados a Umbanda, é o tema de hoje, tá bom? Aí a Liliana respondeu aqui a pergunta. Sim, lemos sim. Respondeu a colega, né? Gugu, vamos lá. Essa pergunta aqui tem a ver com o tema. É da deixa eu ver se eu não erro aqui. Rafaela. O que acontece com a pessoa durante a incorporação? Ah, bacana a pergunta, bacana a pergunta. Porque Isso a aí. incorporação, como o pessoal diz, né? Isso não acontece. O espírito, ele não. É como o próprio o Cláudio fala, né? É a proximidade do espírito. É a sintonia. O espírito, ele não entra, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o espírito, ele não entra no teu corpo. O que que acontece, né? Aquele corpo fluídico do espírito, ele cria uma sintonia, né? E aí o espírito ele acaba o seu corpo físico, né? Retratando, né? Tanto através da fala como através do gesto, aquilo que o espírito ele quer passar. Então é uma sintonia fluídica, mental, entendeu? Então você percebe, inclusive no Loucura e Obsessão, tem essa questão quando o espírito da emerenciana vem. é, Você vê o perispírito dela, né, se plasma, porque é plástico, o perispírito, né? Ele se plasmando numa preta velha, ou seja, ela volta com aquela sensação, com aquela mentalidade toda de quando ela era uma escrava, e naquele momento o médium ele meio que toma aquela forma, né? Mas não é porque o espírito entrou, é uma questão de casamento fluídico. Por isso que na própria Umbanda tem a questão do dar a cabeça, né? A Umbanda lembra muito. Não, mas olha só, você tem que dar a cabeça. O que é dar a cabeça? É você se concentrar para que haja essa ligação fluídica. Quanto mais o médium tiver concentrado, mais aquele espírito vai poder se comunicar
sem maiores interferências do médium. Então é através disso. Ah, nosso amigo professor Cláudio tá aí. E agora a responsabilidade aumentou, hein? O tio tá aí. É, meu esposo se foi 3 meses e meu neto está dizendo que vê ele. Pode ser sim, Pretinha, pode ser. Pode ser que seu neto esteja vendo, mas se ele se foi há 3 meses e continua na sua residência, é bom fazer prece. Porque agora ele está do outro lado e tem uma missão do outro lado. Então é bom fazer prece por ele. Sempre que você puder, faz prece por ele. Mas que é possível, é. A criança ela não está tão presa à matéria assim, então tem uma sensibilidade maior que a nossa. Ah, tem 5 anos. Acho que tem 5 anos que esse foi, que o marido dela partiu. Ah, tá. Pode ser uma visita também, né? Gugu, acho que é a Cintia aqui. Quando. Agora o Cláudio pode até intervir, porque é médio, né? Gugu também dá facilidade, Gugu? Gugu Na também dá Umbanda, facilidade? na Umbanda eu trabalhei como médium. Tá, então serve aqui para você. Você pode responder. Quando estão incorporados, vocês veem o que os espíritos veem ou ficam exclusivo no guia? Bom, na verdade, bom, vou dizer do meu tipo de mediunidade, né? É, eu não sou médium sonambúlico, como muitos médiuns da Umbanda, porque o médium sonambúlico, ele, entre aspas, porque o médium ele não perde a noção do corpo, ele não lembra. O médium sonambúlico ele não lembra, mas isso quer dizer que ele não vê. É como o Cláudio explicou pra gente a questão do sono, né? Não é porque você está dormindo que você não tem, não sabe o que está acontecendo. Você dorme e você se perde. Não. Ele está próximo ao corpo dele. No meu caso, o espírito ele enxerga, ele fala através de mim. Porém, eu consigo ver. Agora, e o espírito, ele não está usando só, ele está usando a minha fala, ele está usando a minha mão, o meu corpo, nessa sintonia fluídica. O espírito, ele está aqui, ele está vendo tudo. Agora, se o espírito quiser que você veja algo, você consegue ver. Se ele quiser, por exemplo, nesse quase que desdobramento, né? Ele quiser te mostrar alguma coisa, você consegue ver sim. Naquele momento em que você está aberto com a sua mediunidade, é isso. Isso aí, o André que está fazendo uma pergunta, mas você já respondeu, que é a questão fluídica, né? Cláudio está aí já presente. Será que não consegue botar aí o Cláudio aí, não? Se ele mandar, se ele pedir, ele entra aqui também. Vai Tá? ficar Então eu tenho legal, aqui hein? alguns comentários. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa da Rafaela. Como saber se a pessoa está mesmo incorporada ou não? Essa é boa. Olha, é boa e é boa para tudo quanto não é só para Umbanda, não. Em mesa mediúnica, pode, nos centros espíritas, pode acontecer isso. A gente chama isso de que, Edney? Animismo? Animismo, né? É o animismo. Ah, o nosso querido Cláudio tá de cama. Melhoras aí, meu irmão. Ele tomou É, AstraZeneca. tomou AstraZeneca. Realmente é muito complicado. Eu tomei também, fiquei baqueado um dia. Então, o animismo. O animismo é a interferência do médio sobre a comunicação. Como é que você percebe isso? Quando a gente termina um trabalho, né, trabalho que eu digo uma reunião mediúnica no centro espírita, né, que o pessoal chama de reunião de mesa, mas a mesa está lá né, para as pessoas sentarem, né? Quando a gente termina, o que a gente faz? Uma das coisas que a gente faz, a gente conversa sobre as comunicações que aconteceram, para ver se pode ter algum animismo, alguma interferência do médium, né? Agora, se essa interferência ela ocorre, né, de uma forma involuntária, né, que pode acontecer também, involuntária, né, o médium ele vai ao longo do tempo trabalhando a sua mediunidade através de quê? Por isso que a gente estuda.
através do estudo. Você vai vendo os tipos de mediunidade, comunicação, como se dá. Então é importante o estudo. Ou, se o médium, ele, na verdade, não é médium, ou ele utiliza mal a sua mediunidade a fim de interferir, com certeza os bons espíritos que querem atuar ali, eles vão se retirar. E esse médium pode ser vítima até o quê? De uma obsessão. Por quê? Porque um espírito bom, ele não vai ficar do lado de um médium que esteja simulando. E uma coisa é grande verdade, meu irmão. A mentira realmente tem perna curta. Uma hora acaba. Ah, mas não acabou aqui enquanto está encarnado. E olha só a dívida que ele está levando para quando desencarnar. Muito bem, isso é verdade. É, Posso, ô, Joyce, se for relacionado ao tema, pode fazer aí. O tema é Umbanda e Espiritismo, tá? Pessoal, esse livro que o Alex está citando, o pessoal pode chamar de Gugu? Pode, fica à vontade. A gente não está acostumado a chamar ele de Alex, é de Gugu. Eu, Cláudio, o professor Apelido. Cláudio e o Gugu, a gente se conhece desde adolescente. Então é Gugu. Aí eu falo Alex e fica complicado. Joyce, pode fazer a pergunta. E esse livro que o Gugu está citando a todo tempo, Loucura e Obsessão, vocês podem baixar aí no Google, é fácil. Eu estou lendo esse livro também. Esse livro é maravilhoso, trata exatamente de um trabalho de Umbanda. São 4 casos sobre um trabalho sobre 4 casos dentro de um centro de Umbanda. Tá? E é o Bezerra de Menezes que vai lá visitar o centro. Então é muito interessante esse livro do André Luiz, gente. Para quem é de É... Umbanda, para quem é de Umbanda, até espírita mesmo, tem também aquele livro, Tambores de Angola. Eu já li esse livro. Muito Tambores de legal. Angola, Tambores de Angola e muito bom. Aruanda. Muito bom. É. Muito bom mesmo. Robson. A Rafaela está fazendo uma pergunta aqui, que essa é fácil, hein, Gugu? O espírito que incorpora tem como saber o futuro da pessoa com que ela está Responde falando? aí, pô. Não é fácil? Não, essa aí é fácil, isso é para você. E aí, tem, Edgen? Essa, Como saber o não futuro sei, da pessoa? o fu- eu acho assim, eu já vi. Não, essa eu vou achar mesmo, né? Axiologismo. Eu já vi, certa vez, minha mãe, ela contou isso para mim depois. Ela estava na Americana ali, da loja americana do centro de Niterói, e uma pessoa. Olha só a pessoa que a pessoa fez. Vovó Luísa, vem cá, vovó Luísa. A minha mãe estranhou, ela não sabia o nome da minha mãe, chamava de vovó Luísa. Pessoa mesmo, encarnada. Aí minha mãe virou, aí ela, eu vim agradecer a senhora, porque aquilo que a senhora disse aconteceu realmente. Então, a minha mãe não sabia quem era a mulher, não lembrava da mulher, porque a incorporação dela é inconsciente. E realmente o que a vovó Luísa no centro de Umbanda falou para ela, aconteceu. Então, esse tipo de situação pode acontecer. O espírito ele está num estágio diferente do nosso, né? Ele tem uma visão mais ampliada do nosso. É como se ele estivesse em cima de uma montanha e a gente estivesse aqui embaixo. Então tem uma curva, a gente está nessa curva aqui, ó. A gente está fazendo essa curva aqui. Ele está em cima da montanha, ele já está vendo que vem um carro lá do outro lado, na mesma mão que a nossa, e a gente não está vendo ainda. Então é mais ou menos assim que acontecem esses fenômenos. Mas pode Porém, acontecer. Aconteceu dessa da minha mãe, pode. e eu tenho certeza que foi verdade, que minha mãe nem conhecia a mulher, não sabia quem ela era, e a mulher também não sabia o nome dela. Foi uma coisa impressionante. É... Deixa eu só falar uma coisinha Vamos com lá. relação a isso, irmão. Pode falar, que eu estou vendo as É, perguntas pode, aqui. pode acontecer, pode, com a permissão de Deus, pode acontecer, né? O espírito ele pode. Porém, existe pessoas que querem ir numa casa espírita, num centro de umbanda, na igreja evangélica, para poder tentar ficar fazendo adivinhações do futuro, né? Então, assim, a gente tem que saber qual é a necessidade disso. A coisa quando é para ajudar, né? Beleza. Agora, qual é a necessidade? Eu costumo dizer o seguinte: você quer saber como é que vai ser o seu futuro? Você olha o seu presente. Isso Você quer aí. saber o que você foi no seu passado? Você olha o seu presente. Entendeu? Isso aí. Porque o que a gente vai ser o reflexo. Ah, mas fulano vai morrer? Um dia vai. O corpo dele. Então, assim, procurar menos especulações, porque justamente o que a doutrina dos espíritos nos ensina? O que o espiritismo nos ensina? O que importa é a nossa transformação moral.
reconhece, está lá no Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega por domar as suas más inclinações, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega por domar as suas más inclinações. Isso é importante. Quer ser um bom médio? Doma a sua má inclinação. Quer ser um bom pai? Doma a sua má inclinação. Trabalha a sua, trabalha a sua moral, né? Vai trabalhando isso ao longo da sua vida. Você vai ser um bom médium, um bom pai, um bom funcionário. Então, isso é mais importante, né? Do que ficar fazendo adivinhações. Ah, mas será que fulano jogou um feitiço em mim? Será que cicrano jogou uma macumba em mim? Lembra da sintonia. Quando você está numa sintonia aqui, esse aqui não vai, não tem como chegar. Então isso é mais importante, é você manter sempre numa boa sintonia. E se acontecer uma tragédia? Se acontecer uma tragédia e você tiver numa sintonia boa, você pode sofrer, mas bem menos, tá bom? Tudo bem. Ô, Gugu, essa pergunta da Karine aqui também tem tudo a ver com você, hein? Boa noite. Eu posso ser médium mesmo não nascendo? Ou seja, eu posso aflorar a mediunidade? Olha, todos nós somos médios em maior ou menor intensidade. E como eu falei, né, esse intercâmbio acontece mais, está lá no livro dos Espíritos, né, mais do que a gente possa imaginar. Pode sim, numa casa espírita, né, é, séria, né, numa casa de umbanda séria, pode ser desenvolvido mediunidade, né? A gente sempre tem que buscar o porquê. Por que eu quero desenvolver a minha mediunidade? Né? Para que eu quero utilizar a minha mediunidade? E poder pode. Eu acho que o primeiro passo na casa espírita é muito legal. Quando eu comecei a desenvolver minha mediunidade lá na nossa tarefa, lá no GAN, com 14 anos, eu desenvolvi uma mediunidade muito boa, que foi a mediunidade de varrer o quintal da Dona Célia. Lembra, Edne, que aquele pé de cajá, né? Então a gente começa por aí, a gente começa desenvolvendo, né, no trabalho, no dia a dia, e mais de 10 E anos você tá, depois, mais de 10 anos você estava depois. lá. Hã? Desculpa, vai, pode falar. Não, e mais de Desculpa, pode 10 falar, anos pode falar. depois, né? Mais de 15 anos depois, quando a gente começou a tarefa de reunião mediúnica na casa, aí eu fui convidado, depois de estudar esses anos todos também, a ingressar na reunião mediúnica. Mas é muito bacana você querer fazer parte, né? Mas faça parte como um todo, com a sua mediunidade. Esteja onde você estiver, esteja lá para contribuir com a sua mediunidade, para contribuir com uma obra do berço, para contribuir com uma limpeza, para contribuir dando uma aguinha fluidificada. Isso é muito bacana. Isso enriquece muito a gente. Com certeza você vai utilizar a sua mediunidade aí da melhor forma possível. É. Eu tô lembrando daquela época, não sei se você estava naquela vez que o pai Joaquim teve que interceder, que os médios deram passividade, de repente todos juntos, lembra? Se não fosse É Pai o centro Joaquim. espírita e o pai Joaquim que foi lá interceder, tá? E acalmou todo mundo. Sabe o que eu acho interessante, Gugu? O pai Joaquim, ele me chamou de um nome que só a minha família chama. Ele foi perguntando, Geisa, você tá bem? Você tá bem? Ele me chamou de Ed. Ed, você tá bem? Eu falei, caramba, ninguém me chama, nem no GAN ninguém me chamava de Ed. É Sim, impressionante isso. sim. Ele me Lembro, chamou do lembro jeito que a muito bem família da Padre chama. Senhora. Tem a Lulu falando que tá sentindo falta também de trabalhar e tal. É, gostaria de saber se isso. Ô Joyce, eu não entendi. Eu gostaria de saber se isso que senti pode ser mediunidade. Só que eu não tô achando sua. Ah, tá. Minha cunhada faleceu dia 17 e eu senti há algum tempo que meu irmão ficaria. Ah, tá. Ela meio que previu a morte da cunhada dela. Isso pode ser mediunidade, Gugu? Pode, pode. Os espíritos pode através, né, da mediunidade,
meio que preparar a família, preparar alguém, né? Mas assim, isso não acontece com frequência, para a gente não ficar com essa coisa na cabeça também, porque senão a gente fica, ai, eu tô sentindo alguma coisa, ai, alguém vai morrer. Ai, gente, morte é uma coisa natural. Pode pressentir? Pode pressentir, mas o importante é você estar bem, a sua família estar bem, você utilizar a sua mediunidade. A mediunidade não pode ser nada escravizadora, né? Nós temos uma amiga em comum que quando chegou na casa espírita, ela chegou com a mediunidade dela totalmente fora de si. Por quê? Porque a mediunidade dela estava bem aflorada e ela recebia, ela estava ficando louca. E aí a primeira coisa que foi feita na casa espírita foi cessar essa mediunidade, para depois trabalhar ela. Porque senão você vira uma antena parabólica, né, captando muita coisa do plano espiritual. Então, assim, o mais importante que eu falo, isso pode ser? Pode ser. Mas não inculca com isso de forma em que, ai, não, agora eu estou sentindo que fulano vai morrer, agora eu estou sentindo. Não é assim. Não é assim porque você pode se tornar vítima de espíritos maliciosos, perniciosos. Gugu, acho que a Tainá está perguntando: existe médium consciente e não consciente? Perfeitamente, né? Na verdade, é o que eu falo. Todo médium, ele tem consciência, mesmo sonambúlico, como você falou, os médios de Umbanda, a grande maioria são sonambúlicos. Ou seja, eles não lembram o que aconteceu. Mas na verdade eles lembram, porque em todo aquele momento da mediunidade, eles estavam próximo ao corpo físico, estavam vendo. Como é como o sonho, como o professor Cláudio falou, né? Quando você volta totalmente à integralidade, né, do corpo físico, você não lembra o que aconteceu naquela outra esfera que você estava acordado. Porém, existe médium consciente, semiconsciente e inconsciente, que é o sonambúlico. Por exemplo, o médium consciente, o Chico Xavier ou algum outro, quando empresta. Lembra, até no filme do livro do Chico Xavier, quando ele vai fazer a psicografia, ele fala: eu estou sentindo alguma coisa no braço. E aí dão um papel a ele e o espírito utiliza essa parte, né, do braço dele para psicografar. E muita psicografia, ele também, o espírito falava com ele e ele psicografava. Agora, quer ver uma coisa interessante do Chico? O que que ele deixava sempre? A questão mecânica, a assinatura. A assinatura era do espírito mesmo. Então era como se eu Já utilizasse. Hã? inclusive, por conta disso, já livrou uma pessoa da cadeia, né? Porque a assinatura era exatamente da pessoa e o juiz lá liberou o indivíduo. Foi feito, né, o teste e viu que a assinatura realmente era da pessoa. É, Né? Então, foi um caso isso aí. na verdade, não foi Dois um jovens, né? homicídio doloso, foram dois jovens, ele foi um homicídio culposo, né? O jovem não teve a culpa e o espírito daquele outro jovem relata como foi, o que foi, e ele assina no final, né? Então, ó, o médio Isso aí. consciente, né? Uma pictografia que está usando. Eu já vi pictografia de um espírito usar cada membro do médium, né, um braço, o outro tá um outro espírito pintando ao mesmo tempo, né? É bem mecânico, o médium está consciente, né? Então existe o médium Isso aí. consciente, o semiconsciente, que é o tipo de mediunidade que eu tenho, que é ser médium semiconsciente. Você vê o que está acontecendo, você entra num estado, né, de mediunidade, mas você vê o que está acontecendo. Você tem muitas sensações. O semiconsciente tem isso, ele tem muitas sensações, né? Porque o médium sonambúlico ele não lembra, então ele não lembra das sensações. O semiconsciente, dependendo do espírito, cada espírito é uma vibração. Então você sente essas sensações do espírito. É passageiro, mas você sente. Gugu, eu vou correr um pouquinho, que já chegou o nosso horário.
Tem um companheiro aqui, Mimos do Sagrado, gostei do nome. Essa pergunta aqui é boa, Gugu. Ele está perguntando se ele pode trabalhar ao mesmo tempo na Umbanda e no Espiritismo, porque ele atualmente está trabalhando na Umbanda. O que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se aparece no centro de Umbanda, meu irmão, trabalha no centro de Umbanda. Se aparece na casa espírita, trabalhe na casa espírita. O importante é trabalhar com amor, é trabalhar com, com fé. Se trabalha com fé, meu irmão, isso te faz bem, meu irmão. Então vai, trabalha no seu centro de Umbanda, vai lá. Quantas vezes a gente é ajudado por pessoas de Umbanda? Quantos eventos a gente fez lá também no GAN e pessoas da minha família de Umbanda foram lá ajudar, entendeu? O importante é você estar trabalhando com a sua fé, com o seu sagrado, com o seu divino. Aquilo está te melhorando? Então, meu irmão, continue. Mas vamos lá, Dalva, nesse seu caso aqui, como sensitivo sabe diferenciar entre as sensações e não entender nada de espiritismo? Intuição, né, Gugu? A pessoa Claro. diferencia, sabe o que está acontecendo, é sensação. É a intuição sua que você já tem. Pessoal, está acabando aqui o nosso tempo. Vou lembrar vocês, quem quiser pegar um copinho d'água, uma garrafinha d'água, da nossa prece final, para a gente pedir para os mentores fluidificarem as nossas águas. Ah, vamos lá, gente. Eu vou ver se tem mais uma Lembra pergunta também, relacionada ao lembra tema. também que tem a intuição, mas você é o somatório das suas experiências. Eu não tenho experiência só nessa encarnação. Então tem experiência em várias encarnações, né? Então, quanto mais bagagem Muito você bem. tem, mais fácil fica essa comunicação. Vamos aqui à última pergunta. Pessoal, quem não teve a pergunta respondida, manda lá no privado, faça uma pergunta. Pode seguir o Alex. Alex, o seu Ah, TikTok é Alexandre underline Sampaio? A olha, pessoa meu manda a irmão, vou pergunta ser para muito você, sincero. Manda as perguntas para mim, porque eu não sou nem um pouco familiarizado com o TikTok. Eu mas, não sei, mas é esse. alguém É fez para mim Alexandre. alguma coisa, eu fiz para entrar. Ah, Tanto é que assim, eu fiz para entrar, para participar da sua live com o Cláudio. E assim, ah, hoje tá é? eu, você e o Cláudio no meu TikTok. Eu Ah, não sei mas mesmo, eu eu não acho que sei é mexer Alex. nisso. Pelo que eu estou Se vendo alguém aqui, é souber, me Alexandre avise. underline, Alexandre underline Sampaio. Eles podem mandar uma pergunta para você no seu privado. Agora, conforme. É até bom que as pessoas entrem no seu. Entre também, pessoal, lá no TikTok do Alex, que aí vai aumentando, porque para você responder pergunta particular, assim, faça uma pergunta para mim. Parece que tem que ter mais de 100 pessoas, alguma coisa assim. O TikTok tem os Ah, eu números assim, entendeu? Então, quem converso quiser, sobre quem quiser doutrina movimentar espírita. o. Eu Quem converso quiser sobre doutrina movimentar o. espírita e sobre Umbanda com quem quiser. Muito bom. Isso aí. Ó, vamos à última pergunta aqui da Grace. Essa aqui também é muito boa, hein? Ao reencarnarmos, médiuns, escolhemos em que linha trabalhamos? Umbanda, mesa branca que ela diz é espiritismo, tá? Grace, mesa branca não existe, tá? É espiritismo. Essa mesa branca eu até postei um vídeo falando sobre isso. Pode ser qualquer cor a mesa, pode até não ter mesa, tá? Isso é um termo errado que as pessoas usam. Então ela pergunta o seguinte: a Grace quer saber o seguinte pra gente fechar. A pessoa vai reencarnar como médium, ela vai escolher no espiritismo, na Umbanda, na igreja evangélica, ela pode escolher, Gugu? Bom, a pessoa quando reencarna, ela tem alguma tendência, né, que ela traz do passado dela, né? E você está onde Boa. você melhor se afiniza, né? Eu conheci a Umbanda, participei muito tempo da Umbanda, gosto da Umbanda, estudei doutrina espírita, estudo doutrina espírita, você não para, é muito diverso. A doutrina espírita tem muito livro, tem muito conhecimento. Então, assim, o importante é o que eu falo, é você estar aonde você se afiniza, buscando sempre o bem, buscando sempre a paz, buscando sempre os ensinos de Jesus. Tá te fazendo bem, minha irmã? Tá, Jesus tá no seu dia a dia, tá te trazendo paz, tá te trazendo crescimento como ser humano. Segue esse caminho, escolha esse caminho. Não tenha medo nem de mudar. Porque quando a gente vai estudando, a gente muda às vezes. Ah, eu estou aqui, eu vou ali, não tem problema nenhum. O importante é você estar aonde está te fazendo bem. Está te fazendo bem? Você vai. E busca ali
conhecer um pouco mais, porque o conhecimento, ele evita o quê? O preconceito. Você ter conceito antecipado de alguma coisa. Então, estuda. Uma coisa que a gente sempre fala, continue estudando e se aprimorando. Você tem que ter a sabedoria, você tem que ter a prática. Então, estuda e coloca em prática, né, os seus estudos. Como a gente, né, lê lá no Evangelho, a fé sem obra é morta. Mostra-me as suas obras através da sua fé, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, que as nossas obras possam retratar a nossa fé sempre. Isso aí. Tem duas pessoas agradecendo aqui, a Laine, mais um amigo, a live maravilhosa, enriquecedora de conhecimentos. Eu sei, Grace, eu entendi o que você quer dizer, que é o modo mais conhecido. Médio de Umbanda, a Grace é médio de Umbanda, que beleza que tem uma média de Umbanda aqui. Gratidão a Grace, tirar sempre melhor de qualquer. Tirar, ó, tem uma observação boa aqui, que é o que você falou agora, Gugu. Umbanda linda, quem te deu foi Tirar, Oxalá, Grace. é, tirar sempre melhor de qualquer religião, isso aí. Vamos à nossa prece? Gugu, você faz a nossa prece? Eu vou botar uma musiquinha aqui. Faço, claro. Agradecendo aí a Vê se tá, todos pelo carinho, por estar aí vê se tá conosco, dando para né? ouvir a música. Vê se Tô tá dando para ouvir a ouvindo, música. Se tá tô alto, se tá ouvindo. baixo. Tá muito alto? Pra mim tá Tá bom. alto? Pra mim tá Então tá, ok. pessoal, ó. Aguinha frutificada, tá? Gratidão por essa live. Ó, outra pessoa aqui gratidão, a Lilian. Foi muito boa. E foi meio que de improviso. Eu peguei o Alex de improviso. Tá? Então, Alex e o Cláudio. Cláudio, vai ser hoje sobre Umbanda? Vai ser hoje sobre Umbanda. É hoje. E Alex falou aí, tá? O Alex vai participar mais vezes, pessoal. Quem quiser, segue lá o Alex para encher lá o TikTok dele de inscritos para ele poder movimentar melhor, né? A live. Tá bom, gente? Então, Vai ser um prazer receber todos lá. é, Posso adoro fazer? essas lives, o senhor transmite muito respeito a todos. Isso aí a gente aprende na doutrina espírita, né? Respeitar todos os credos, a todas as religiões. Ninguém é certo, ninguém é mais certo que o outro. Não adianta se você é católico, se você é espírita, se você é candomblessista. O que vai contar quando você chegar lá, o que você fez de bom na sua reencarnação para o outro ser humano, né? Pode ser qualquer credo. Então, gente, o Alex, o Gugu, vai fazer aí a nossa prece. Já agradeço a todos pela presença, tá bom? Quem puder, ó, aguinha fluidificada aí, para que os espíritos botem remedinho lá pra gente. Alex, quando quiser. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome. Que a Sua luz invada nossos corações e nossa casa, nos proporcionando a paz que sentimos neste momento, irradiando essa mesma paz para todos que o nosso pensamento, neste momento, se lembra. Vamos lembrar daqueles que sofrem, daqueles que choram. Vamos lembrar de estender as nossas mãos para que este carinho profundo, para que este amor possa chegar no coração de cada um. Senhor Jesus, dai-nos força e bom ânimo para sempre renovar as nossas energias, a fim de que possamos ser instrumentos úteis em sua seara. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal, mais uma live. Vocês têm Instagram? Não, Mimos, eu tenho, mas meu Instagram não é espírita, não. O Instagram tirou meu Instagram. O Instagram tirou o meu Instagram espírita do ar. Não sei por que até hoje, não entendi nada. Tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Mais uma live. Eu vou colocar essa live, gente, presta atenção, hein? Eu vou editar essa live e vou colocar no meu canal, Cortes Espíritas Oficial. Quem quiser rever o que o Gugu falou, Cortes Espíritas Oficial. Semana que vem já deve estar no ar, tá bom? Ó, vamos seguir o Alex lá, o Alexander Underline Sampaio. Se tiver dificuldade, pode mandar para o Edney e eu entro em contato com vocês com o maior carinho, sem problema nenhum. Desculpa, assim, talvez a inabilidade
com o TikTok e tal, mas eu respondo a todo É, mundo sempre. tá? Danizinha, nós somos de Niterói. O Cláudio, que é o professor Cláudio, nosso companheiro, o nosso mentor, ele é de Itajaí, tá? O Alex é de Niterói. Eu sou aqui de Niterói também. Só que o Alex mora bem e eu moro mal. Aí só tem essa diferença. Essa diferença. Mas é tudo em Niterói. Mas nós somos de bem. Nós somos do Rio de Janeiro, mas nós somos do bem, tá? Porque o Rio de Janeiro é do Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro é uma Pessoal, cidade obrigado aí. linda. Ó, me deu uma renovada muito boa, Lilian. Tá? Muito obrigado. Tá? A gente também, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Cláudio, ó, o professor tá Cláudio, dando parabéns. brigadão, Ó. irmão. Tá bom, Obrigado a gente. Então, todos. até a próxima. Beijo no coração de A todos. próxima- Isso aí, a próxima live é amanhã. Só não sei o horário que eu nunca sei, mas daqui a pouco eu boto aí o chamado. O Cláudio vai me puxar a orelha. Eu nunca sei o horário das lives, mas amanhã tem live. Amanhã tem. Acho que amanhã é 23 horas. É, amanhã é Amanhã é live de 23 23, horas, isso aí. é. Amanhã é live zumbi, né? 23 horas. Gente, um abraço. Fiquem com